mais uma questão em que nós temos que identificar qual das alternativas aqui é uma alternativa verdadeira. E nós temos 4 alternativas, né, como de costume. Nós temos aqui uma matriz A, que é uma matriz quadrada, 3 por 3. E aí, nas duas primeiras alternativas, questiona algo sobre a inversa da matriz. Nenhuma delas fala aqui que a inversa, todas as entradas, todos os valores lá que aparecem na inversa da matriz são positivos. E na segunda fala que todas as entradas são inteiras. Por exemplo, pode ser um número inteiro, que pode ser tanto positivo quanto negativo, mas não pode ter vírgula, não pode ter fração nem nada do tipo. Já aqui no item C, né, no terceiro item, tem algo sobre a inversa, mas não dessa matriz, e sim da transposta. E aí, basicamente, nós temos que lembrar que a inversa da transposta de uma matriz existe se somente se a matriz tem inversa. Então, se a matriz tem inversa, a transposta tem inversa. E tem como encontrar uma em função da outra. A gente vai ver isso nessa aula. E por fim, na terceira, que é a alternativa, fala sobre o elemento que está na primeira linha e primeira coluna da matriz A ao quadrado, que aqui nós estamos falando sobre potência de matriz, que seria a matriz A vezes a matriz A. E aí, alguns de vocês podem pensar o seguinte: se eu tenho uma matriz aqui que na primeira posição tem 1, será que se eu elevar ela ao quadrado vai continuar tendo 1 aqui na A ao quadrado? Então, esse é um questionamento legítimo e a gente vai começar aqui pensando sobre cada uma das possibilidades. Então, eu vou pegar aqui o enunciado, né? Vou pegar a matriz e vamos tentar encontrar a inversa dela. Para encontrar a inversa, você tem que escrever aqui do lado esquerdo a matriz. E do lado direito, você escreve a identidade. Se essa matriz for inversível, se existe a inversa dela, então ao você aplicar aqui o método de Gauss-Jordan, digamos assim, né, aplicar o escalonamento e do lado esquerdo chegar a uma matriz na forma escalonada reduzida, se essa matriz do lado esquerdo for a identidade, então do lado direito vai ser a inversa. Se do lado esquerdo não aparecer a identidade, então realmente a matriz não tem inversa, tá? Então eu vou dar aqui um spoiler para vocês. Essa matriz aqui tem inversa, tá? Inclusive, quando vocês forem estudar ou já estiverem estudando sobre determinantes, vocês vão ver que o determinante dessa matriz é -1. E sempre que o determinante é diferente de 0, tem inversa. Mas você não precisa disso para saber se tem inversa ou não, basta aplicar este método aqui. Uma outra curiosidade aqui é que sempre que o determinante é 1 ou -1, a inversa sempre vai ter entradas inteiras. Então, quem já sabe aqui dessa informação, que não é uma informação trivial, geralmente ele não é ensinado nas aulas da faculdade, já conseguiria notar que a resposta dessa questão aqui vai ser um coração, tá? Mas vamos supor aqui que você está numa prova, que tem algo desse tipo, tem afirmações desse tipo para identificar se são verdadeiras ou falsas, e aí você não tem essa informação. Então, vamos lá fazer o trabalho doloroso, o trabalho longo, mas é um trabalho honesto e que vai valer a pena. Então, você começa aqui notando que você tem um pivô 1 e você vai zerar toda esta nossa primeira coluna. Então, nós vamos fazer aqui operações para zerar a primeira coluna. Basicamente, quando você zera a primeira coluna, você vai estar afetando a segunda e a terceira linha, certo? Você vai precisar pegar esta primeira linha, multiplicar por -3 e subtrair aqui. E aí vai dar 0. Então, 2 vezes -3, -6, mais 5 dá -1. 1 vezes 3, -3, com 3 dá 0. 1 vezes -3 dá -3, com 0 dá -3. 1 na verdade, aqui 0 vezes -3 dá 0, com 1 vai continuar sendo 1, e idem aqui, que vai continuar sendo 0, tá? Porque acima tem o 0, então 0 vezes -3, 0, com 0 deu 0.
Certo, vamos para a próxima linha. Agora você tem que multiplicar a primeira linha por 4 e somar aqui na terceira linha. Então você vai ter, na verdade, vai multiplicar a primeira linha por menos 4, né? Para poder ficar negativo. E aí sim, menos 4 com 4 vai dar 0. Então, só enfatizando, você teve a primeira linha, multiplicou ela por menos 3, somou na segunda linha. Já a primeira linha, você vai ter que multiplicar ela por menos 4 e aí vai somar na terceira linha. Certo. E aí, o que é necessário fazer aqui? Eu já sei que aqui vai dar 0. Aqui eu sei que 2 vezes menos 4 dá menos 8, com 5 dá menos 3. 1 vezes menos 4, com 5 dá 1. 1 vezes menos 4, com 0, menos 4. E aqui o 0 vezes menos 4, 0, não vai mudar nada. Aqui o 0 vezes menos 4, 0, não vai mudar nada, continua 1. Certo? Então, nós fizemos aqui as primeiras operações. Note que depois disso, nós temos aqui um segundo, digamos assim, pivô, né? Que vai ser o nosso primeiro elemento não nulo. Só que o pivô é da segunda linha. Só que o pivô ele deveria ser 1. Então, aqui, nós vamos ter que multiplicar a linha 2 por menos 1. Trocar o sinal de todo mundo. E aí, quando eu faço isso, o que é que eu ganho? Tem como só trocar o sinal daqui, ó. Aqui era menos 1, vai ficar 1. Aqui era menos 3, vai ficar 3. Aqui é 1, vai ficar menos 1. Certo? E nós temos aqui, agora sim, o nosso pivô. E aí nós podemos fazer as operações. Então, eu vou pegar essa linha 2, vou multiplicar ela por menos 2 e somar na linha 1. E eu vou pegar a linha 2, vou multiplicar ela por 3, vou somar com a linha 3, substituir isso daqui na linha 3, que aí vai zerar este e este elemento. Vocês lembram da aula sobre... Quando eu estava explicando a resolução de um problema com Gauss-Jordan, e eu falei que quando você faz Gauss-Jordan, quando você já tem uma coluna aqui, que o pivô é 1, e aí os demais elementos daquela coluna são 0, ela já está salva aqui, não vai mudar. Então, quando você olha aqui para a seta, você sabe que vai mudar apenas linha 1 e 3. Então, as linhas 1 e 3 você vai e modifica. Menos essa primeira parte aqui, né? Que você já sabe que tá totalmente segura. Agora, na segunda coluna, né? Você, por essas operações, elas foram feitas justamente para zerar os demais elementos da segunda coluna. Então, você já pode colocar aqui. E aí, sim, você continua fazendo o processo. Então, aqui você tem, ó, o 0, que vai ser multiplicado por menos 2, que dá 0, somado com 1, continua 1. Aqui você tem um 3, que é multiplicado por menos 2, dá menos 6, com 1 dá menos 5. Você vai ter o menos 1, que é multiplicado por menos 2, dá 2, com 0 dá 2. E você tem um 0, que multiplicado por menos 2 dá 0, com 0 dá 0. Certo? Agora você vai pegar aqui essa segunda linha e vai multiplicar por 3 e somar com a terceira linha. Então, aqui você tem 3 menos 3, que já deu 0, já coloquei aqui, já de antemão. Esse 0 aqui não vai mudar nada, então continua 1. O 3 vezes 3, 9. Com menos 4, daria 5. Depois aqui, o menos 1 vezes 3 dá menos 3. Com 0, dá menos 3. O 0 vezes 3, 0. Com 1, continua 1. Certo? Ok. O que mais que eu posso fazer? Nós já temos aqui a primeira e a segunda coluna perfeitas. Agora, basta considerar que este último pivô, e eu tenho que zerar, né, esta coluna. Então, a operação aqui é bem imediata. Eu preciso basicamente pegar a linha 1 e nela subtrair a linha 3. E pelo que eu já sei, essas colunas aqui vão permanecer intactas. Essa coluna aqui, ela foi feita, as operações foram feitas para poder zerar ela.
E aí, aqui está chegando algo apenas na linha 1. Então, só a linha 1 vai ser modificada. Certo. O que é que vai ser modificado aqui na linha 1? Eu vou ter, basicamente, esse elemento que está aqui na linha 1, que é o menos 5, e eu vou subtrair esse 5. Então, eu vou ter menos 5, menos 5, que vai dar menos 10. Aqui eu tenho 2, e eu vou subtrair o menos 3. Então, eu vou ter 2 menos menos 3, que dá 5. E por fim eu tenho 0, e eu vou subtrair o 1. Então, eu vou resultar em menos 1. Como do lado esquerdo eu cheguei aqui na matriz identidade, né? É a nossa matriz identidade 3 por 3. Então, o que está aqui do lado direito é a inversa da nossa matriz A. Então, eu posso dizer que a inversa de A é justamente a matriz que eu obtive aqui do lado direito. Certo? Então, aqui, relembrando, nós basicamente colocamos uma das matrizes ali, uma ao lado da outra, e nós conseguimos calcular a inversa tranquilamente. E aí, como essa inversa aqui, ela tem entradas tanto positivas como 5, como negativas como o menos 10, essa alternativa aqui está errada. E essa alternativa dela ter entradas inteiras é correta. Então, você já pode marcar o coração e saber que você acertou. Então, só tem entradas inteiras. Claro que, como eu disse no começo da aula, existe uma outra forma de saber disso, mas é com a matemática ali um pouco mais olímpica, é um conteúdo de matemática que geralmente não é ensinado. Então, a gente ignora isso e tenta seguir da maneira mais simples possível, fazendo ali o simples, fazendo feijão com arroz, que é o que vai garantir, no final das contas, a sua aprovação, vai garantir a sua nota boa. E aí, eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa daqui do choro, né, do sorriso, em que questiona que a inversa de T não tem, a transposta de T não tem inversa. Então, você tem que lembrar que é o seguinte, será que se a transposta de T não tem inversa, tem uma propriedade que diz que a inversa da transposta de T é igual a inversa de A transposta. Então, se você pegar essa inversa de A e transpor, você vai ter a inversa da transposta de T. Então, isso daqui garante que sempre que A tem inversa, a transposta de A também tem. E aqui, nós vamos fazer aqui, então isso daqui está falso, né? E nós vamos fazer aqui a terceira opção, a quarta opção também, mesmo já sabendo aqui de antemão que está falso, só para poder verificar. Então, esses daqui são os elementos da matriz A. E aí, vou dar uma limpa aqui. Então, aqui eu tenho a matriz A. Essa é a matriz A. E aí eu quero saber sobre A ao quadrado. Então, A ao quadrado, você vai colocar a matriz A ao lado da matriz A e vai multiplicar. Eu colei aqui errado, vamos lá, assim. Como essa matriz aqui é 3 por 3, o resultado da multiplicação também vai ser 3 por 3. E, na verdade, eu estou interessado apenas no elemento que está na primeira linha e primeira coluna, que é este elemento aqui. Se ele está na primeira linha, ele vai ser o resultado da multiplicação da primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Então, este elemento aqui vai ser 1 vezes 1, mais 2 vezes 3, mais 1 vezes 4. Então, vai ser 1 mais 6 mais 4, que na verdade é 11, e não 1. Então, essa alternativa aqui também está errada, certo? Então, qualquer um dos casos aqui que a gente está fazendo, qualquer um das demais alternativas, todas estão erradas, apenas a de coração está certa, e com isso terminamos aqui mais uma solução.